maioritariamente a consumir uma cadeira de tudo. Mas vai demorar uns dias. O que eu estou a achar estranho, o que eu estou a achar estranho, muito estranho, é na entrada do computador do meio de mesa, o som não passa para lá. Não passa no Teams.
Senta. Não, olha, nós aí férias, porque são todos eles. Férias. As pessoas perguntam, está cheio de férias? A mesma coisa, vocês de Évora devem fazer alguma coisa. Eu preciso saber. A volta vai ver, mas ela, por exemplo, Não, é sempre ela para Mas é que a Alicia vai procurar, já que ela quer que ela esteja fora, eu não posso ver ninguém na minha frente. não fazer ninguém precisa. Deixa de conversa, vai tocar aqui agora. Tu que não viene. Eu não quero, na verdade eu não quero. É? Onde está? Para que mail mandou o senhor doutor? ruisa.pt. O Guilherme me mandou. ¿Qué te pasa, Rui? Posso? É aqui não explicava. Tem que desligar já a configuração. Quanto que eu tô nervosa. Espérame que tengo muito. Bom, pessoal, Espera aqui. Esse é o microfone. uma coisa, eu preciso ver porque eu não sei pronunciar o nome dos fármacos. Funciona ya. Funciona para pasar los... Espera aí. Já mudou o... Mas você não vai pôr minha apresentação? Porque isto é uma câmara pura. É um pouquinho para vos filmar. Sacamos para... Quem está aqui no palco, isto fazer Vou por pôr isso. minha apresentação. Mas ao meu lado não faz ninguém. Já dizer que não faz ninguém. Onde eu chego. Exatamente. Tiro o microfone. Não, olha, já está. Essa água é tua? Eu acho que eu até posso seguir outro. Não, eles deixaram de ser descondicionados. Elas dizem, eu não mexo. Vai lá, você tem que colocar minha... Ou já vou nisso. Lá. Esse como é que é? Mas o meu tem um PDF, não sei como vai sair daqui. Tá dentro, tá atrás. Ela funciona. Ah, não está. Não tá ainda. Olha, queres microfone ou vais fazer com esse microfone? Deixa ver se... Faço esse, né? E fica esse. E esse fica no Olá. doutorado. Não vai discutir. Olá. Não, mas agora conseguiste. Teoricamente nós treinamos com... Senhor professor não vai fechar. Ah, não. O quê, o quê? Professor José Ari, que tá mudando. Não, agora ficamos sem perceber muito bem se agora ainda não aconteceu nada. Mas será que... Será que eles escutam? João, você nos escuta? João, tá a escutar? Estou sim, senhora. Ok. Senhora? Nós não ouvimos a resposta do vídeo. Ouvimos, mas era aquela maneira assim duvidosa, mas eu gostei. Não há assim conseguimos. É isso? Que? Agora não dá a apresentação. Você foi este? Passou? Não, não passou.
Acho que será que tem essa pessoa? É Joana? Fui de férias. Tá arrumado. Foi. Não consegue mandar a apresentação para este computador? Mandar para essa. Não consegue enviar a apresentação para este computador? Agora foi para você. Agora esta semana está para ser bem. E depois também só estou com é facilidade do cruzamento. Sim. Não, é sempre fácil. Rui, você não consegue mandar a apresentação para esse computador? Mandar a apresentação para esse computador? PDF. Por e-mail.
É isso que estamos a tentar, mas ele não consegue partilhar. Eu estou a tentar ver se consigo partilhar do meu telemóvel diretamente. Só mais um bocadinho, peço a vossa paciência. Os outros livros não acontecem, porque Eu sabia ainda. Na segunda vou repetir. Segunda-feira, como é que isso? Pelo menos tem ajudado alguma forma. Lembra-se, o Dr. Carlos falou da Exatamente. Do capilar. Da capela técnica. Eu referi mesmo. Eu referi isso mesmo. Já dá algo. ela queria, mas depois não. Já leva Amanhã e a estou lá. ausência da Dra. Margarida. Exato, amanhã E a estou lá. ausência. Quando você não Amanhã vou está, ele salvar. imita o nome. Amanhã vai estar Isto é um tudo como popular, deve não ser. está a Já. Eu aqui hoje. Tudo que não, você não admite. Ah, é? Aceito, mas nós também recebemos fósforos. Ah. É que há muitos bombeiros. Não sei como há muitos. Volta para trás. Já Já sério? já sabem. Sim, o amigo nosso está referido. Os bombeiros sabem que há 2 horas. Dizem isso, mas entram todos à mesma. Todos vêm, o pressão pedem pelo INEP. Teoricamente, tudo vem pelo INEP. Só mesmo aqueles que aparecem lá à porta é que teoricamente é dito que está fechado. Mas se eles quiserem fazer ficha, fazem. Ninguém os impede. Portanto, aquilo é só para tirarem com os outros. Nas urgências foram 122 de maio, 122 na área de pela auditoria. Acho que é de maio a setembro, acho. Serão usados. Fala isso de novo. Bem, então pronto, para a próxima já sei, chegar a São Espinho, elas já devem muito mais Os rápido. braços abertos. Exato, estão à vossa espera. Aqui não é bom, vamos lá, é mais rápido. Balcão, balcão. Já? Mas agora passa. A ver. Não, porque está ali. Bom, boa tarde. Eu sou Francine Moraes, sou assistente no Hospital Santa Luzia de Elvas e sou a segunda componente da consulta de doenças autoimunes do nosso hospital. Bom, a Margarida, quando me mandou uma mensagem, diz: você poderia falar. E ela sabe que eu odeio falar em público, mas eu falei: bom, eu vou tentar ver se o doutor Águila fala. Ele disse que não. Então, quer dizer, aqui estou eu, vamos ver o que dá. E ela tinha me dito que era miopatias inflamatórias idiopáticas, e o tema não era esse, era se havia lugar às novas terapêuticas. Só que eu achei que falar de terapêutica sem fazer um breve resumo da patologia também seria um pouco desnecessário. Então,
decidi fazer um pouco uma abordagem clínica, os diagnósticos, e já entrarei nas novas dianas terapêuticas dentro das miopatias inflamatórias. Bom, aqui um pouco para definir. Como todos nós já sabemos, imagino que nós, na nossa consulta, vemos algumas vezes as miopatias inflamatórias. É uma doença. Eu acho que tem que esperar, que ele é meio alentejano, o computador vai meio lento. Mas tinha... E vocês aí do outro lado estão escutando? Bom, as miopatias inflamatórias idiopáticas, como todos nós sabemos, são um grupo heterogêneo de doença. Alguém falou alguma coisa? Crônicas, caracterizada pela inflamação do músculo esquelético, resultando na debilidade muscular proximal, alterações histopatológicas, que é onde nós temos ideia como está esse músculo, e muitas vezes, e a grande maioria cada vez mais, manifestações extramusculares, principalmente em pele, pulmão, coração e nas articulações. Aqui para falar um pouco da incidência, ultimamente, nos últimos anos, ha havido um incremento significativo no número de doentes diagnosticados com essas patologias. Para ter uma ideia, em 2007 a 2011 eram 13,6 casos. E já no 2016, que foi o último dado que eu encontrei, era de 21,4 diagnosticada desse tipo de patologia. Aqui eu achei interessante isso para nós termos uma ideia como foi a cronologia, ou como aconteceu a cronologia para chegar ao diagnóstico desse tipo de patologia. Em 1975, Bohm e Peter, o que eles faziam para diagnosticar, principalmente na época, a polimiosite e a dermatomiosite, era a grande maioria clinicamente, só com orientação clínica. E com o passar do tempo, aqui vocês podem ver, em 1991, já era clínica e serologia, e já em 2018, clínica, serologia e patologia orientada, dentro das subgrupos ou classificações das miopatias. Bom, um pouco para falar da classificação. Vamos começar pela dermatomiosite. Elas... você passa? Você consegue desligar aquela? Não. Eu quero fazer isso, tentar ligar. Não. Passa para outra. A anterior. Bom, a dermatomiosite, ela se manifesta com fraqueza muscular proximal simétrica. As manifestações cutâneas são muito frequentes e são típicas dessa doença, como é o eritema heliotropo, as pápulas de Gorton e o sinal em Challe. Está muito frequentemente associada à neoplasia. E pode ter um comportamento pulmonar, no caso da doença intersticial. E tem anticorpos específicos da própria patologia.
A polimiosite, que hoje em dia ela já é considerada, não que ela seja rara, ela já foi ultrapassada e classificada, na realidade, como a miosite necrotizante autoimune, que eu vou falar mais adiante, ou por corpos de inclusão. Está muito associada aos anticorpos ROM1. Pode passar? Já dentro da miosite por corpos de inclusão, é uma patologia que ela é mais frequente em homens, com idade superior a 50 anos, apresenta uma fraqueza proximal e distal, normalmente assimétrica e lentamente progressiva. É diferente das outras que têm uma progressão mais aguda. Tem um envolvimento precoce dos músculos do punho e do quadríceps e é refratária à maioria dos imunossupressores. Já a miosite necrosante autoimune, como todas as outras, produz uma fraqueza muscular rapidamente progressiva, um aumento acentuado da enzima da CPK, está associada algumas vezes à estatina e tem também, como as outras, anticorpos específicos. Quando se faz uma biópsia do músculo nessa patologia, o que nós encontramos é necrose e regeneração, e nesse caso, na biópsia, tem pouca expressão da inflamação, e é uma das principais que ela pode ser paraneoplásica. A síndrome de sobreposição, quando a miosite ocorre em outras doenças autoimunes. Muitas vezes está relacionada com anticorpo antissintetase, com manifestações como artrite, o fenômeno de Raynaud e a doença pulmonar intersticial. Bom, aqui é uma tábua com todos os diferentes tipos, as clínicas, os anticorpos, a parte da histologia, da biópsia muscular e os tratamentos convencionais ou frequentes dentro de cada uma das doenças. A miosite por corpo de inclusão, normalmente, na grande maioria, ela é refratária à maioria dos imunossupressores. Então, nesse caso, ajuda muito a terapêutica não médica, como é o caso da fisioterapia e de suporte para o doente. Aqui é para memorizar: CPL dermatomiosite, sem pele infiltrado endomicial, pensar em polimiosite, mas hoje em dia ela já fica um pouco de lado. Necrose grave por estatina, pensar na miosite necrosante de autoimunes, e fraqueza distal assimétrica em homens em idade superior a 50 anos, pensar no corpo de inclusão. Já a miosite com outras sintomatologias, no caso do Raynaud e artrite, pensar sempre na sobreposição, não antissintetase. Eu vou falar um pouco disso, porque aproveitar também que a doutora Alicia e a Maria estão cá, que hoje em dia há um grupo que fez uma revisão e já tem, como eu digo, já tem protocolos para fazer o rastreio de câncer nas miopatias, porque 25% dos doentes que têm miopatia terão ou têm uma neoplasia. O diagnóstico do câncer geralmente é feito nos 3 anos antes ou depois do diagnóstico da patologia. E o problema é que, normalmente, quando essas patologias são diagnosticadas, já estão no estadio avançado. E também é importante a gente ter em conta que o câncer é a principal causa de morte nas miopatias inflamatórias. Esse grupo, que é o Grupo Internacional Multidisciplinar, liderou uma iniciativa com recomendações baseadas em evidência e consenso na hora de fazer um rastreio nesse tipo de doente. A outra diapositiva. Não estão a ouvir? Então, sem som. Rui. Já?
Já? Já ouve? A Joana que está aí. Ok. Então vamos para a seguinte. Eu trago aqui agora na próxima diapositiva o algoritmo que eles fizeram e chegaram quando a gente tem o diagnóstico da miopatia, dentro de cada subgrupo dele, se é uma dermatomiosite, se tem anticorpos específicos com aquela clínica específica, eles dividiram em risco elevado, intermédio e baixo. Agora a próxima. E a partir do momento que a gente vê se o doente tem um risco elevado, temos que fazer screening no momento do diagnóstico. Depois o screening de follow-up entre 1, 2 e até o 3º ano. E depois considerar o screening adicional, dependendo daquilo que a gente encontrar no screening do follow-up. Bom, agora um pouco da, mais ou menos, abordagem diagnóstica, clínica e exame físico, foco na progressão e o padrão da fraqueza, anticorpos específicos e a ressonância muscular. Pode passar para você. Eu vou falar um pouco dos anticorpos e da biópsia, que é o gold standard no caso do diagnóstico das miopatias. Os anticorpos eu vou passar um pouco por cima, porque é um painel muito florido, por assim dizer, os anticorpos. Cada doença tem seus anticorpos específicos, nós temos que sempre ter em conta com a clínica para fazer o pedido ou não daqueles anticorpos que nos parece mais conveniente, baseado na clínica. A biópsia muscular, que nós todos já conhecemos, que eu não sei nos hospitais, no nosso é muito complicado de se realizar, não é feita, nós temos que mandar para Lisboa, para um laboratório concreto, porque aqui, pelo menos no Hospital de Elvas, não faz. Eu já sei que há alguns hospitais que são feitos por ortopedia, não sei se é em Setúbal ou em... Não? Então, não sei. Havia algum hospital que era feito pelos ortopedistas, mas o nosso não temos como. Nós temos que mandar mesmo para um laboratório específico em Lisboa. Bom, esse é um pouco o resultado das biópsias, a localização do infiltrado, as características, e cada uma delas é muito bem definida. Ai, faltou, mas... Bom, é pensar também no diagnóstico diferencial, o que pode simular uma miopatia inflamatória. As metabólicas, as endocrinas, as tóxicas, as distrofias musculares, a miastenia graves, os síndromes paraneoplásicos, aqui são muito importantes, e as polineuropatias. Pensar também nessas doenças que possam simular uma miopatia inflamatória. Bom, agora dentro do tratamento, eu fiz um pouco uma linha do tempo, começando pela década de 50 e 70, que foi a era dos corticoides, foi aí que começaram a introduzir o corticoide como um tratamento padrão, estándar, nesse tipo de doença. Como todos sabemos, e já foi falado aqui no caso do lúpus, que é um grande impacto com um índice de efeitos colaterais importantes. E então depois nós já passamos a outra década, aonde introduzem os imunossupressores clássicos, que são as drogas poupadoras de corticoide, como todos nós sabemos, como o caso da azatioprina, o metotrexato e posteriormente a ciclosporina, a ciclofosfamida e o MMF. Bom, apresentava melhor controle da doença com os imunossupressores e diminuía muito as manifestações extramusculares. Já na década de 90, 2000, entraram as imunoglobulinas intravenosas, que os estudos mostraram uma grande eficácia, hoje em dia é aprovada e é usada na grande maioria das vezes nesse tipo de patologia.
Depois, na década de 2000, 2010, já começam a falar nos primeiros biológicos dentro dessas patologias. O rituximab, que é um dos fármacos que foi bem estudado, começou sendo utilizado em casos refratários dos imunossupressores clássicos. Já começaram a aparecer outros ensaios, com a abatacept, tocilizumab. Já em 2010, 2020, o abatacept foi estudado nas miopatias, o tocilizumab, também, principalmente nas refratárias e associada à patologia pulmonar. E de 2000 até hoje, as terapias de nova geração. Os inibidores da JAK, o tofacitinib, o baricitinib, já têm resultados promissores na dermatomiosite refratária, principalmente naquelas que têm muita afetação cutânea e muscular. A imunoglobulina, como eu já falei, teve um ensaio muito importante, o ProDerm 2021, que realmente se viu e se contrastou a atividade e a eficácia dela na dermatomiosite ativa. E depois há muitas outras drogas em ensaio. Eu vou falar agora as últimas. Agora vai passar aqui inibidores da JAK, mas como eles já explicaram. E essa também é o rituximab, que é um bloqueador. O rituximab, todo mundo sabe, foram analisados, feito uma meta-análise com um ensaio clínico e 16 observacionais, e viu que mostrou uma taxa importante de resposta global. E a remissão foi completa em 13% dos casos. E então, o rituximab apresenta uma eficácia consistente em pacientes refratários com um perfil de segurança aceitável, mas requer a monitorização como qualquer outro fármaco técnico biológico. Os inibidores da JAK também foram feitos estudos só na dermatomiosite e mostrou uma redução de 20 pontos na mediana, com remissão completa dos sintomas musculares. E há evidências promissoras, especialmente no controle das manifestações cutâneas, e os ensaios clínicos ainda estão por confirmar a eficácia do fármaco. O certo é que não há muita autorização e muita base sólida dentro do que são os novos tratamentos. E agora aqui vou falar de um que é o dazukibart, é um anticorpo monoclonal anti-interferon beta, vai ser comercializado pela Pfizer, não é assim? Pela Pfizer. Então, ensaio clínicos ainda fase 2 e 3, duplos cegos. O que se viu é que a infusão intravenosa reduziram significativamente os scores da atividade na dermatomiosite, nós estamos falando, versus o placebo. Mostrou eficácia rápida, significativa na fase 2, mas ainda temos que avançar um pouco mais e realmente ver como é que fica a eficácia e a aprovação do fármaco. A ver se a Pfizer... Não? Despachas. O efgartigimod, um fragmento do anticorpo que bloqueia o receptor no estudo Alquivia, que está também em fase 2, 3, envolvendo 89 adultos com uma miopatia inflamatória idiopática. Houve uma melhoria significativa na força muscular e no score total da resposta, comparada com o placebo. O fármaco reduziu os níveis de imunoglobulina e melhorou desfechos clínicos musculares nas miopatias inflamatórias, com um perfil de segurança promissor, mas ainda... O abatacept, todos nós já conhecemos, e o apremilast também, nas afetações cutâneas também em dermatomiosite refratária, com dados iniciais positivos,
mas ainda precisa de mais estudos e bem estruturados. E agora as terapias avançadas, que são as células CAR-T. Há relatos de casos que indicam que o CAR-T target do CD19 em pacientes com síndrome antissintetase resultaram em resposta clínica completa. Houve uma normalização nas enzimas musculares e a melhoria em função muscular e pulmonar. O CAR-T com alvo BCMA é um pouco ambíguo, porque o CD19, o que eles fazem é modificam os linfócitos no laboratório e depois voltam a funcionar, imagino. Só que são terapias muito caras, precisa de um suporte muito importante, porque eu acho que bloqueio total nesse tipo de patologia, nós temos que, no caso da oncologia, ok, mas no caso das doenças autoimunes, acho que a gente tem que ir um pouco mais devagar para ver o que vai acontecer no futuro. Bom, aqui é mais ou menos o mesmo, um pouco da evidência de cada estudo clínico dos diferentes drogas que estão ainda por... E agora, como a título de conclusão, nos últimos anos, o tratamento das miosites vem passando de uma abordagem baseada exclusivamente em corticoterapia e imunossupressores clássicos, e vamos passar agora para estratégias mais individualizadas e direcionadas à patologia. As imunoglobulinas endovenosas foi o primeiro que teve aprovação na União Europeia para dermatomiosite em adultos e foi um marco importante. As terapias biológicas emergentes, como as que eu falei, demonstram eficácia, mas ainda precisa mais desenvolvimento e mais solidez na hora de saber o que realmente vai acontecer. Em resumo, a era dos tratamentos personalizados para miosite inflamatória já começou. Eu acho que hoje em dia seria muito importante, uma melhoria para o doente se pudéssemos fazer realmente terapêuticas individualizadas. Você tem isso, libera isso, vamos bloquear isso, vamos neutralizar aquilo. Mas isso é mesmo um futuro, espero que esteja próximo e já veremos como vamos avançando. E obrigada. Obrigada, Francine. Não sei se alguém tem alguma questão a colocar. Realmente as miopatias inflamatórias são, sem dúvida, um grupo heterogéneo e realmente raro, nomeadamente em que a fraqueza muscular, a dor e realmente o diagnóstico diferencial é muito importante perante este tipo de patologia. Aqui foi abordado, e agradeço a Francine, não só do ponto de vista da marcha diagnóstica, mas também dos exames que são importantes nesta fase, e sobretudo aqui realço a parte da biópsia muscular, que neste momento é o exame de gold standard, como foi referido. Como NEDAI é muito importante, não só estas reuniões nós partilharmos, mas também criarmos aqui alguns elos de ligação e sobretudo centros de referenciação. Todos nós sabemos que não adianta nós fazermos uma biópsia nos nossos centros se ela não for avaliada em tempo útil. E, portanto, aí vamos perder depois toda a questão que está relacionada com o mesmo. E, portanto, aqui, e a pertinência da abordagem deste caso será, de alguma forma, estas referenciações de norte a sul do país, temos 2 a 3 centros, de alguma forma, bem identificados e que isso, de alguma maneira, possa, de alguma maneira, redirecionar para todos os grupos que estejam espalhados a nível do país e que, de alguma maneira, possa-se otimizar esse contexto. Não sei se alguém tem aqui alguma questão a fazer. Se não, passaríamos para a próxima sessão.
Mas isso da biópsia muscular é importante porque aqui no aqui nós no Alentejo temos muita dificuldade. Depois temos o contato de um laboratório, mas daí demoram muito em responder, dar uma resposta, ou algumas vezes não a temos. E depois o doente tem que ir naquele dia, tem que ser daquela maneira, então é muito complicado e eu acho que seria muito importante o NEDAI tentar, de alguma forma, estandarizar a referenciação dos nossos doentes. Eu queria perguntar uma coisa. Força. Sim, eu só queria... Ele falou já do problema da biopsia, mas eu fiquei preocupado porque já tivemos 2 casos de associação com câncer e porque falaste nesse grupo até o 25% dos doentes vão ou já estão um surto de miopatia no contexto de um cancro ou já vai ter um cancro nos próximos 10 anos. Falam nesse artigo, nesse grupo de consenso, qual é que é o tipo de câncer habitual, se é mais intestino, pulmão ou algo disso. É que os 2 casos que nós tivemos, lembra-te, eram de cólon. Os 2 eram homens e com neoplasia de cólon. De facto, um deles tinha feito uma colonoscopia durante o internamento e passados 2 anos, que não tinha nada, desenvolveu uma neoplasia de cólon. No screening eles falam que realmente tem que fazer no início do diagnóstico e depois no primeiro ano, no segundo e no terceiro. Obrigado, Francine. Vamos passar para a seguinte. O cólon e o pulmão são mais frequentes. Só para acrescentar, realmente o cólon, o pulmão e, em alguns casos, os tumores pancreáticos também podem dar estas manifestações antes de tempo, sim, mais frequentes.
próxima vez a gente paga um voo pro pessoal da rua. Para virem cá, para virem cá. Dá um violão. Às vezes Meu filho trabalha aqui. Tem 22 anos. Secretário dos pais. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à organização pelo convite e gostaria também de agradecer à minha querida orientadora que me obrigou, mais 2 pontos, estou a brincar. E vou então falar aqui como é que, no fundo, a oncologia, através da imunoterapia, se acaba por se intersetar com a autoimunidade. Oi, não fale. Podemos avançar, se faz favor, um slide. Mais 3 pontos. Mais 3. Antes de começar a falar sobre a imunoterapia em específico, convém aqui integrar onde é que se coloca a imunoterapia aqui no tratamento oncológico e também para que também se entenda qual é que é o princípio aqui da imunoterapia. No fundo, esta roda gigante que vocês veem aqui é aquilo que nós chamamos os hallmarks of cancer, que no fundo são os passos todos que as células têm que atingir para serem promovidas, por assim dizer, as células neoplásicas. E uma das coisas que vocês podem ver aqui, está ali destacado, é as células conseguirem escapar ao sistema imunitário. Podemos passar o slide, se faz favor. Basicamente, este slide não é para focarem especificamente num determinado ponto, é apenas para que percebam que isto da imunoterapia, embora agora seja muito mais falado, não é uma coisa que vem de ontem ou que os oncologistas e os investigadores se lembraram ontem, ou seja, já temos aqui vários passos que foram dados no passado para que chegássemos onde estamos hoje e tivéssemos e tenhamos os tratamentos todos que temos acesso. Podemos passar, se faz favor? Podemos avançar, se quiser.
Isto são os diversos tipos de imunoterapia que nós temos acesso. Aqui, para efeitos de oncologia, portanto, dos tumores sólidos, eu vou acabar por me centrar mais a nível dos inibidores do checkpoint imune, mas dispomos todas aqui estas opções. Há também ensaios a decorrer no momento com vacinas de cancro. Também temos com terapias de citocinas e diversos. Também temos as CAR T-cells, que são muito utilizados pelos nossos colegas hemato-oncologistas. Podemos avançar um slide, se faz favor? Para trás, se faz favor. Preciso de... Não, para trás, está a avançar. É para trás, faz favor. Portanto, para a frente. Isto, aqui. Perfeito, obrigada. E basicamente qual é que é aqui o princípio dos inibidores do checkpoint imune? Basicamente, como vos disse no início, os tumores tornam-se um pouco mais espertos e tentam aqui enganar o sistema imunitário, basicamente fazer com que o corpo reconheça a célula neoplásica como sendo sua. E aqui o papel destes inibidores, basicamente, é capacitar novamente o sistema imunitário para que este reconheça as células neoplásicas. Temos aqui diversos tipos destes inibidores. Temos os anti-PD1, na qual se incluem o atezolizumab, o avelumab e o durvalumab. Temos também os anti-PD1, que é o caso do pembrolizumab, do nivolumab e do cemiplimab. E temos também os anti-CTLA4, que é aquele em que se inclui o ipilimumab. E, no fundo, quando a célula acaba por ser capacitada para reconhecer a célula neoplásica como não sendo sua, portanto, são estimuladas as células que fazem, portanto, a fagocitose, a destruir, portanto, a célula neoplásica, e então acabamos por frenar aqui a proliferação das células cancerígenas. Podemos avançar um slide, se faz favor. Aqui, basicamente, é só para fazermos um paralelismo e para entendermos que, atualmente, as indicações e a abrangência da terapêutica de imunoterapia é muita. E se nós temos cada vez mais diagnósticos de cancro à medida que os anos vão passando, então vamos ter mais pessoas a fazer estes tratamentos de imunoterapia, porque temos aqui várias abrangências, tanto na fase de neoadjuvância como na fase de adjuvância e também na fase metastática. Podemos passar um slide à frente? Já foram... Isso, perfeito. Isto aqui, no fundo, é um resumo daquilo que eu agora vou falar com um pouco mais de detalhe, porque se temos mais pessoas a fazer, também temos que estar todos cientes de forma global, não só os oncologistas, mas todas as pessoas que acabam por, de certa forma, observar doentes oncológicos, quer seja em contexto de serviço de urgência, quer seja em termos de consulta no centro de saúde, quer seja também nos internamentos de medicina interna, e também aqui na parte também das consultas das doenças autoimunes, e eu aqui já vou explicar um bocadinho melhor onde é que isto se acaba por cruzar e onde é que precisamos muito da vossa colaboração. Podemos passar um slide à frente? Para entendermos aqui as toxicidades das imunoterapias, a ESMO, que é no fundo a Sociedade Europeia de Medicina de Oncologia Médica, criou aqui umas guidelines para nos ajudar aqui a gerir estas toxicidades e também gerir até que ponto é que nós podemos continuar efetivamente a imunoterapia, independentemente, mesmo havendo um certo grau de toxicidade, ou então o ponto em que devemos de parar por completo, ou pelo menos fazer uma pausa de imunoterapia
e então para podermos gerir melhor os efeitos que possam surgir associados a estes tratamentos. Podemos avançar? Um dos efeitos, uma das toxicidades mais comuns que estes indivíduos que fazem estas terapêuticas têm são as toxicidades cutâneas. Normalmente, as toxicidades cutâneas têm gravidades que são relativamente ligeiras, normalmente grau 1, grau 2, mas também há casos em que temos toxicidades que são especificamente graves. E também convém que estejamos alerta, porque, apesar de serem raras, elas acontecem e temos que identificar atempadamente. Daqui das toxicidades, portanto, o exantema maculopapular é aqui a reação mais comum e ocorre cerca de 6 semanas após o início da imunoterapia e normalmente afeta aqui menos de 30% da área corporal. Isto corresponde aqui no máximo a 1 grau 2 de severidade. E depois existem aqui alguns casos, como abordei, que efetivamente têm uma gravidade maior. Depois, outras formas de apresentação destas toxicidades são as lesões liquenoides e também as erupções, as lesões eritrodérmicas e também alguns distúrbios imunobilhosos, como é o caso do pênfigo bulhoso. Podemos avançar? Outras apresentações também de toxicidade, vemos muito também aqui um padrão de vitíligo-like em doentes com diagnóstico de melanoma e a fazer imunoterapia e normalmente nestes doentes afeta mais as áreas de exposição solar, portanto face e a nível das extremidades e aqui a parte do couro cabeludo. Depois temos aqui as apresentações mais raras que acabam por ser raras, sim, mas devemos ter aqui o conhecimento porque levam aqui ou seja, quando não são identificadas atempadamente, existe aqui um risco de serem potencialmente fatais. E há situações em que existem algumas dúvidas e em que podemos e devemos fazer aqui biópsia da pele, mas não vão ser a maioria das situações. Podemos passar, se faz favor? Isto aqui, no fundo, é o quadro de abordagem. Num grau 1, aquilo que se preconiza é que não precisamos de parar aqui a imunoterapia, podemos continuar, mas deveremos aplicar corticoides tópicos. No caso de termos um grau um pouco mais abrangente, portanto, este aqui, os corticoides tópicos, normalmente não têm de ser assim de uma potência elevada neste grau 1. Do que é que difere do grau 1 para o grau 2? Aqui já se considera uma pausa da imunoterapia de forma a tentarmos aqui eliminar o trigger. O tratamento continua a ser com corticoides tópicos, mas com uma potência mais elevada. Podemos passar? Num grau 3, aqui igualmente, que é uma extensão da superfície corporal superior a 30%, entram também aqui em ação os antihistamínicos, os corticoides tópicos de maior potência, mas se não tivermos o efeito esperado, então aqui poderemos adicionar os corticoides para ajudar aqui a controlar a toxicidade. A nível de grau 4, já é um grau que tem consequências em termos de... pode ter consequências para a vida do doente e que isto já requer então uma hospitalização e mesmo utilização de altas doses de corticoide por via endovenosa. Podemos passar? A indicação também nas guidelines da ESMO é que em todos os doentes devemos ter uma avaliação basal da pele e um registro desta avaliação para irmos podendo fazer pontos de comparação. Podemos passar?
Depois, outra das toxicidades que também é muito frequente é a toxicidade endocrinológica. Ao contrário daqui das outras toxicidades que eu ainda vou falar e da que falei anteriormente, não requer que seja feita uma interrupção da imunoterapia. Normalmente não são necessárias aqui doses tão altas de corticoide e o déficit é irreversível, ao contrário das outras toxicidades. Temos um grau de reversibilidade, mas aqui não, a partir do momento em que temos, já não voltamos atrás. O hipotiroidismo acaba por ser o distúrbio endocrinológico mais comum e pode ser aqui precedido nos 3 meses antes do diagnóstico de hipotiroidismo por hipertiroidismo. O hipertiroidismo acaba por ser aqui a toxicidade, portanto, tiroideia menos frequente em comparação com o hipotiroidismo. Podemos passar? Aqui, basicamente, o que se detém aqui desta grande tabela é que todos os doentes que têm de fazer imunoterapia devem fazer uma avaliação basal, ou seja, antes da infusão da imunoterapia pela primeira vez, portanto, da função tiroideia. Isto para depois termos aqui um termo de comparação e de seguimento. E normalmente, dependendo aqui do tipo de imunoterapia, a avaliação pode ser a cada ciclo ou então em ciclos alternados. Depois temos aqui abordagens que, se temos uma TSH elevada, mas temos uma T4 normal, então não iremos tratar se o doente for assintomático e se o valor da TSH for inferior a 10. Em situações em que temos valores, portanto, baixos de TSH e elevados de T4, vamos considerar aqui a terapêutica com beta-bloqueantes. E nos casos em que temos valores normais ou baixos de TSH e também, adicionalmente, valores baixos de T4, deveremos fazer aqui uma avaliação dos níveis de cortisol, porque poderemos estar aqui perante um hipopituitarismo. Podemos então avançar? Aqui, basicamente, é no fundo a abordagem. Como veem, no caso do hipotiroidismo, não precisamos de fazer aqui a interrupção da imunoterapia. Devemos começar, então, o Eutirox, quando temos aqui o diagnóstico de hipotiroidismo, e no caso de termos tireotoxicose, portanto, aqui uma tiroide hiperfuncionante, devemos fazer aqui o diagnóstico diferencial entre tiroidites e doença de Graves. E nestes casos em que há doença de Graves, podemos fazer carbimazol adicionalmente. Podemos passar à frente? Outra das consequências endocrinológicas da imunoterapia é, no fundo, a hipofisite. A hipofisite acaba por acontecer em maior número, apesar de não ser assim muito frequente, mas quando acontece em doentes que fazem terapêuticas combinadas, ou seja, a conjugação de um anti-PDL1 com um anti-CTLA4, em relação, quando fazemos aqui a comparação com as monoterapias. Aqui, em relação aos graus de toxicidade e de continuação ou de pausa da imunoterapia, se estivermos perante um grau 1, grau 2, podemos continuar desde que façamos a adequada substituição, reposição hormonal. No caso de termos aqui um grau 3 a 4, que já são expressões mais severas, então aqui devemos parar a imunoterapia e devemos fazer tratamento com corticoides de alta dose. Podemos então avançar?
Outra das toxicidades, embora também não seja assim muito frequente, mas também é importante que seja referida, é aqui a questão da diabetes mellitus, que ocorre em cerca de 1 a 2% dos casos. Normalmente, os anticorpos dos anti-ilhéus pancreáticos estão positivos em 50% dos casos e existe um nível baixo de peptídeo C na maioria. E basicamente, aqui na abordagem, se tivermos um doente assintomático e com valores de hiperglicemia, poderemos aqui continuar o tratamento de imunoterapia com um follow-up apertado. Por outro lado, se tivermos uma hiperglicemia com sintomas moderados, podemos considerar parar aqui a imunoterapia, mas devemos iniciar aqui a reposição de insulina. Podemos avançar? Aqui em graus mais severos de sintomas, portanto, que põem em risco a vida, é parar por completo a imunoterapia até que haja condições para então retomar, e tem que ser feita aqui uma admissão hospitalar para uma melhor gestão e um melhor controle aqui do quadro diabético. Podemos avançar? Outra consequência endocrinológica é a insuficiência adrenal primária. Apesar de ser rara, trago-vos aqui esta toxicidade porque ela pode ser potencialmente fatal. Temos aqui, num grau 1, em que não tínhamos sintomas, ou sintomas aqui muito ligeiros, podemos continuar a imunoterapia e adicionar hidrocortisona. Em graus 2 também podemos continuar a imunoterapia, mas depois aqui a dose de corticoide é um pouco mais elevada e também aqui o controle, portanto, no fundo o seguimento também acaba por ser um pouco mais apertado. Podemos passar à frente? Relativamente aqui aos graus mais severos, então é parar, no fundo, a imunoterapia e fazer aqui a gestão adequada, com recurso à hidratação, corticoides endovenosos. Podemos passar? Outra toxicidade também identificada em 5 a 10% dos doentes sob imunoterapia é a toxicidade hepática, portanto em doentes em monoterapia, e esta percentagem aumenta de incidência para 25 a 30% quando falamos de terapêutica combinada. Aqui basicamente, se tivermos um grau 1 que se caracteriza, no fundo, uma elevação da ALT e da AST até 3 vezes acima do limite normal, podemos continuar a imunoterapia, mas temos que ter aqui uma vigilância muito apertada. Nos casos em que temos, portanto, uma elevação muito superior, então aí devemos parar a imunoterapia e deve ser feita outra investigação, ou seja, temos que descartar causas do ponto de vista infeccioso, portanto, as serologias das hepatites, temos que descartar aqui as partes autoimunes e também temos que fazer uma avaliação imagológica, porque também poderá ser aqui uma situação de metástases. Podemos avançar? Podemos avançar também? Pode avançar. Outra das complicações raras é, portanto, a colangite e que analiticamente objetivamos uma elevação da gama-GT e da fosfatase alcalina, e estas são em maior intensidade do que a das transaminases. E o tratamento, no fundo, passa por o ácido ursodesoxicólico e prednisolona ou então budesonida, portanto, corticoides. Podemos passar? Aqui em relação à toxicidade pancreática, temos aqui uma incidência de 4%, é um diagnóstico de exclusão, portanto temos que excluir aqui que haja metastização hepática e temos que excluir as outras causas comuns de pancreatite.
Podemos passar. Outra das toxicidades também que é muito comum é a toxicidade gastrointestinal, que muitas das vezes acaba por se manifestar como diarreias. Depois temos aqui outros quadros um bocadinho mais severos, nomeadamente de enterocolite e de colite microscópica. Se nós tivermos aqui um grau 1, em que basicamente temos menos de 4 dejeções acima daquilo que é o nosso basal, então aqui são medidas, portanto, farmacológicas e não farmacológicas, no sentido em que temos aqui a parte dietética e também temos aqui a parte medicamentosa com a questão do imódium, da loperamida. E nestas situações de grau 1 podemos continuar a imunoterapia. Acima do grau 2 devemos então parar a imunoterapia e devemos fazer aqui estudo de, mais uma vez, causas infecciosas, ver também a parte das serologias e é muito importante aqui, a partir desta fase, a avaliação endoscópica. Podemos passar? Aqui também acaba por ser mais do mesmo. Podemos passar à frente. Outra toxicidade também que, pronto, não trouxe aqui gráficos de abordagem porque é uma gestão um pouco mais simples, que é no fundo toxicidade em termos gastrointestinal superior, em que a maioria dos casos é tratado com inibidor de bomba de prótons, excepto nas apresentações mais severas em que com úlceras gástricas, em que podemos considerar então corticoterapia ou então, no caso destas serem refratárias, podemos até considerar os biológicos. Podemos avançar. Outra toxicidade é a toxicidade reumatológica, que acaba por ser, e musculoesquelética, que acaba por acontecer em cerca de 10% dos utentes sob imunoterapia. A forma mais comum é então a artralgia e as mialgias, e que ocorrem, portanto, de 1 a 43% no caso da artralgia e da mialgia de 2 a 20%. Temos também aqui, a ocorrer em 5 a 10% dos doentes, síndromes de artrite inflamatória imunomediada e também de polimialgia reumática. A síndrome de Zika também é uma das outras formas de apresentação. A miosite imunomediada, apesar de ser rara, representa apenas 1%, pode ser potencialmente fatal e o seu diagnóstico atempado é importante. E normalmente aqui o tempo de até o início acaba por ser às 4 semanas após o início da imunoterapia. Podemos passar à frente? Aqui, relativamente à gestão destes doentes, portanto, num grau 1, podemos então manter a imunoterapia e a partir de um grau 2 temos que considerar qual é que é aqui o cenário. Se for apenas aqui uma artralgia, mas mais com características de sintomas um pouco mais intensos, então poderemos continuar a imunoterapia. Se estivermos a falar de uma artrite inflamatória também podemos continuar, mas devemos adicionar corticoides orais. E no caso de ser aqui um quadro de miosite grau 2, então devemos de parar por completo a imunoterapia. Podemos passar à frente? Aqui, mais uma vez, são graus mais severos e, como é óbvio, não podemos aqui nestas situações continuar a imunoterapia e aqui também acabam por haver, portanto, doses de corticoides que acabam por ser mais elevadas. Vemos também a começarem a falar das imunoglobulinas e também vemos aqui a falar dos inibidores de interleucinas e de TNF-alfa. Podemos passar?
Outra toxicidade, temos aqui a toxicidade neuromuscular, que acaba por ser 1 a 5% de incidência, e que o tempo até ao início são cerca de 6 a 13 semanas, e podem ter aqui várias formas de manifestação. Pode ser aqui um quadro de miastenia gravis like, pode ser aqui um quadro de neuropatia periférica, mas mais de estilo de síndrome de Guillain-Barré like, mas este aqui acaba por ocorrer em 0,2 a 0,4% dos quadros. Relativamente à neurotoxicidade central, são mais aqui quadros de encefalite e de meningite imunomediada. Aqui em casos de grau 1, sintomas ligeiros, podemos aqui continuar. A partir de grau 2, portanto, atrasar aqui a imunoterapia, e a partir de grau 3, grau 4, temos que parar por completo. Sendo que, a partir do grau 2, temos indicação para corticoterapia. Podemos passar à frente? E podemos passar à frente, que isto também já tinha aqui referido, das imunoglobulinas. Outra complicação também rara e que também devemos estar atentos, e que nós também da parte da oncologia às vezes também tememos aqui um bocadinho, é a questão das pneumonites, que apesar de serem raras, podem ser potencialmente fatais, e aqui o problema das pneumonites é o facto do diagnóstico ser um pouco desafiante, e acaba por ser assim no fundo também um diagnóstico de exclusão, e existe também colaboração da parte da imagiologia, porque é preciso que alguém que ao olhar para a imagem de ataque que tenha os olhos treinados e que esteja habituado a identificar este tipo de situações. Podemos avançar? Podemos também avançar. É importante que em doentes com patologia de base a nível respiratório, que seja feita aqui uma avaliação, portanto, no fundo, umas provas de função respiratórias. Isto porquê? Porque estes doentes normalmente têm o maior risco de ter estes quadros. Podemos avançar? Outra coisa também gostaria de chamar a vossa atenção, e que também é uma situação que é rara, mas que pode trazer aqui uma confusão e levar-nos a interpretar como sendo aqui uma progressão de doença, e às vezes estamos perante aqui um cenário de inflamação granulomatosa, sarcoidose-like, do estilo de sarcoidose. E, portanto, nestas situações a biópsia acaba por ser recomendada, e é importante porque se interpretarmos sem a biópsia que é uma progressão, estamos a alterar aqui uma linha terapêutica, às vezes não sendo esse o cenário. Podemos avançar? Aqui também só dizer que em termos da imunoterapia também podemos ter aqui toxicidade cardíaca, e que se expressa muitas das vezes, sobretudo a nível de miocardite. Lá está, temos que fazer eletrocardiogramas, temos que fazer ecocardiogramas. Também há situações em que se considera a realização de ressonância magnética, e isso, algumas exceções, até que se considera a realização de PET, caso a ressonância magnética não seja esclarecedora. Podemos avançar? Aqui também, de forma que também não é assim muito frequente, mas também pode acontecer, é a toxicidade renal, que normalmente ocorre em cerca de 2 a 5% dos casos. E a toxicidade a partir do grau 2 exige que nós paremos aqui a imunoterapia. Poderá ou não ser retomada consoante aqui a evolução que tínhamos em termos da função renal. Podemos avançar? Aqui também podemos avançar. E só também aqui em termos de afecções oculares e também hematológicas acontecem, mas não vou aqui abordar em específico porque a parte ocular é menos de 1% e a parte hematológica é menos de 5%. Podemos avançar?
E, no fundo, aqui disto tudo o que eu disse, basicamente aquilo que é importante é que, no fundo, temos mais diagnósticos, temos mais indicação para terapêutica com imunoterapia e, portanto, vamos ter que estar mais cientes às potenciais toxicidades que possam ocorrer. E apesar de algumas toxicidades serem de gestão trivial, há outras que são de gestão mais complexa e precisamos da vossa colaboração para podermos poder tratar da melhor forma. E aqui, pronto, os 4 pilares da imunoterapia, das toxicidades associadas à imunoterapia, são, no fundo, o diagnóstico e a definição adequada do grau de severidade, aqui a parte dos diagnósticos diferenciais e o estado de pré e imunossupressão, e temos que ter aqui uma reavaliação de 72 horas, ou seja, instituímos uma terapêutica e temos que reavaliar daqui a 72 horas, se não resultar, temos que introduzir outra. Obrigada. Obrigada mais uma vez por teres aceito o convite. Realmente, cada vez mais vamos ter doentes que nos vão aparecer na consulta. Da parte reumatológica, verifiquei que ali dizias mais ou menos 10% dos doentes desenvolvem, e dos doentes que me têm chegado à consulta, que infelizmente nós não temos uma resposta muito adequada em Évora, infelizmente pela escassez de médicos, mas dos doentes que me têm chegado à consulta, não sei se tu ou a tua tutora podem ajudar, o que é facto é que muitas vezes até já suspenderam a imunoterapia. No entanto, como tinham clínica sugestiva associada a, principalmente a artralgias, artrite associada, até já vêm medicadas, e a minha pergunta é se em termos práticos estamos à espera que haja uma resolução da parte articular, mais ou menos quanto tempo após a suspensão da imunoterapia? É assim, daquilo que eu vi e percebi, esta evolução, ou seja, os efeitos da imunoterapia podem persistir durante um bom tempo, mesmo depois do paciente suspender. Por isso, ou seja, não temos um tempo determinado em que, a partir de um ano, já é de certeza que já não deve ter efeitos associados. Isso nunca podemos dizer. Sabemos mais ou menos qual é que é o timing em que aparecem os efeitos, mas dizermos que ao fim do ano já não é suposto ser de imunoterapia, isto ainda vamos sabendo e ainda vamos vendo. Não sei se a doutora Alicia... Na verdade, são efeitos que muitas das vezes o doente não recupera totalmente, acaba por ficar com grau 1 de forma mais crónica, e o nosso objetivo é tentar retomar a terapêutica, não é? Estamos a falar muitas das vezes de casos ou de cura mesmo, ou então de possibilidades de longos sobreviventes em doença metastática. E o que vemos é que são efeitos que realmente perduram no tempo, e muitos deles acabam por ser bastante importantes e impactantes, e muitas das vezes é muito difícil perceber o diagnóstico deles, não é? Como um bocadinho na mama, as doentes a fazer hormonoterapia, que não tem nada a ver com isto, que começam com as poliartralgias, mialgias, fadiga, e nós aplicamos os scores um bocadinho para fazer um screening das autoimunes para ver se os enviamos ou não, e ficamos confusos e enviamos pelo simples não, e aquilo é multifatorial mais que outra coisa. E depois todas as patologias e as comorbilidades, não é? Muitos doentes com fibromialgia, que também confundem imenso o diagnóstico. Neste caso, realmente, após a suspensão da terapêutica e com a instituição, por exemplo, de corticoterapia, quando é da imunoterapia, há uma resposta rápida, ou seja, uma melhoria. Desapareceu totalmente, não é assim tão frequente. E depois o desafio também, como vocês há bocadinho falavam, da biópsia muscular, temos o mesmo, por exemplo, na biópsia cutânea, em muitas destas biópsias, não é? Portanto, a maior parte dos doentes é um bocadinho com a discussão multidisciplinar, que é fundamental em todas as áreas, mas na nossa muito mesmo, convosco, com a pneumologia, com a gastro. Um doente deste chega a uma urgência com uma diarreia, ninguém vai pensar que é uma colite autoimune, não é? A primeira questão é tentar excluir que não seja uma coisa infecciosa ou mais imediata, e portanto acho que é muito importante trabalharmos em conjunto ou termos sempre em contacto com alguém de alguma das áreas para não atrasar isto e levar a uma toxicidade de grau maior, não é? Levar à morte do doente, que acontece raramente, mas acontece, infelizmente. Mas é isso. Antes de mais, deixa-me dar-te os meus sinceros parabéns pela tua excelente disposição, a ti e à tua tutora, porque o facto de estarem cá, aqui presentes, só demonstra que a multidisciplinaridade dos vários casos
e que cursa não só a autoimunidade, mas com outras patologias, fazem todo sentido nós discutirmos em conjunto. E, portanto, quero desde já agradecer mesmo a tua presença e o facto de teres feito esta revisão, que faz todo sentido realmente pela pertinência da mesma. Em segundo lugar, todos nós temos na nossa prática clínica muitos doentes que ou são que é uma reativação dos sintomas ou sofrem um flare da sua doença, a patologia autoimune já conhecida, após os tratamentos ou mesmo após um diagnóstico que seja concomitante nesta situação. O que isto deve também de alguma forma nos tornar alerta, porque o que é que nasce primeiro, o ovo ou a galinha, não é? No fundo, se já existe uma patologia que esteve adormecida e que após uma outra situação possa ter dado origem a essa reativação da doença. Isto deve nos fazer pensar que não é só os tratamentos que podem induzir outra sintomatologia do ponto de vista autoimune, mas também a própria base em si também pode estar nesse contexto. E por último, gostaria também de alguma maneira também deixar isto à discussão, porque cada vez mais temos terapêuticas inovadoras, como tu própria disseste, que de alguma forma podem atingir ou podem abarcar este tipo de duas patologias neste momento. Portanto, que é uma inovação neste momento, no futuro, que podemos ter e que de alguma forma podemos criar sinergias, e tanto falámos das comissões de controle de farmácia e esta existência de colegas de várias especialidades nestas situações e nestes órgãos de decisão fazem todo sentido de alguma forma contribuir para uma melhor cuidado e adequação da terapêutica mais eletiva para este tipo de doenças. Eram só estes comentários. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu. Obrigada. Bem, então, a título de encerramento, se ninguém quiser mais fazer nenhuma pergunta, eu e a Francine queríamos, no fundo, agradecer a presença de todos, mais um sábado, mas acho que foi um sábado produtivo. Queria, no fundo, dizer que o próximo domingo vai ser dia 6 de dezembro no Hospital da Luz, em Lisboa. Ainda não temos programa, ou pelo menos já temos algumas ideias, mas uma das situações que foi lançada, ou a ideia que foi lançada para o Grupo da Luz, foi haver uma discussão eventualmente, entre nós, para a realização de protocolos. Ou seja, em cada um dos